Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Dependendo da hora que você estiver assistindo esse vídeo. Hoje são dia 22 de abril de 2020, né? 2 horas da tarde, ainda vivendo esse caos aí, né? Mediante essa questão da Covid-19. E hoje eu vim trazer aqui um conteúdozinho falando sobre introdução ao diagnóstico em medicina chinesa. Bom, quem já foi meu aluno, né? Acredito que a maioria de vocês aqui, algumas pessoas do grupo ainda não são meus alunos, né? Ainda vão iniciar a pós-graduação agora em junho, lá na Faculdade Inspirar. Então, não tiveram contato mais precisamente ainda com a minha forma de abordagem, né? Minhas aulas em classe, né? Que, como vocês bem sabem, tem certas particularidades, né? Contando a loucura do professor. E hoje eu vim falar um pouquinho, né, sobre essa questão da introdução do diagnóstico. Vim falar um pouquinho sobre o diagnóstico medicina chinesa, uma coisa bem rápida, bem leve, só para a gente discutir aqui algumas particularidades e posteriormente eu posso também estar trazendo informações mais aprofundadas, né, em vídeos curtos. Então vamos começar. Bom, a importância de um diagnóstico, eu acho que é uma questão, é uma pergunta até meio redundante, né? Qual a importância de um diagnóstico dentro de qualquer método de intervenção terapêutica, né? O diagnóstico, ele, na verdade, é 80%, eu acredito, do processo de intervenção. Então, na medicina chinesa não é diferente. Então, é o mais importante dentro desse contexto todo de medicina chinesa é o entendimento para a gente poder fazer um bom diagnóstico e aí sim depois poder tratar. Então, o diagnóstico tem um papel fundamental dentro do processo de intervenção, porque a partir dele é que a gente vai decidir qual técnica vai ser melhor para aplicar, né, e como melhor aplicar aquela técnica. Então, assim, que nem eu falei, é redundante falar da importância de um diagnóstico, mas por que eu falo isso? Porque tem muito maluco, né, que chega na hora do tratamento, isso eu não estou falando só de acupuntura, só de fitoterapia, estou falando de um contexto geral, que dá pouca importância ao diagnóstico e dá muita importância ao tratamento, né, a intervenção propriamente dita, né, qual é o procedimento a ser realizado, quando na verdade deveria ser o contrário, quando primeiramente deveria ter tido um tempo grande para fazer um diagnóstico, né, porque a gente precisa de métodos avaliativos para isso, então um tempo grande para a gente despender ali naquele momento que a gente está com o paciente e deixar pouco tempo para o tratamento, porque muitas vezes o nosso processo de tratamento, a nossa técnica que a gente vai fazer é besteira. É muito melhor você gastar 80% do seu tempo avaliando e os 20% de tempo tratando do que fazer o contrário, porque às vezes se você faz um mau diagnóstico, eu vou fazer determinada técnica e não funcionou, agora eu vou tentar outra. Isso tudo no mesmo momento. E às vezes se você faz um bom diagnóstico, você corrige, né? Você tem a capacidade de não proceder dessa forma, de não proceder da forma de gastar muito tempo tratando. Então, a importância de um bom diagnóstico dentro de qualquer intervenção terapêutica é uma importância ímpar e deve ser, na verdade, a base, né, o pilar da questão da intervenção. Então aqui, como a gente pode ver na imagem, a gente tem dois tipos de diagnóstico que são bem comuns na medicina chinesa, né? A gente tem aqui a exame da língua e a gente tem aqui o exame do pulso, né? São bem característicos da medicina chinesa. Então, vamos lá. Então, ó, como a gente pode ver, um bom diagnóstico é o primeiro passo para um tratamento adequado do seu paciente, tá? E para isso, é claro, para se chegar no diagnóstico, eu preciso de métodos avaliativos, eu preciso da semiologia. A gente vai falar um pouquinho rapidamente daqui a pouco, desculpa. Então vamos lá. Olha aqui. Olha o quanto a gente tem que ter de entendimento. O que é esse entendimento? É o entendimento do assunto, é o entendimento daquilo que a gente está propondo. No caso da medicina chinesa, né, e mais especificamente eu vou falar aqui em relação à acupuntura, é entender a fisiologia, a fisiopatologia, a anatomia, onde é que estão os pontos, onde é que estão os canais. Então todo esse entendimento, todo esse conjunto teórico da medicina chinesa, ele é altamente importante, porque só a partir de você ter um conhecimento desse conteúdo é que você vai poder depois avançar dentro da sua avaliação, do seu diagnóstico e consequentemente da sua intervenção. Então, como a gente pode ver aqui na seta, ó, entendimento, o diagnóstico, olha o tamanho dele em relação à intervenção.
Então, quanto mais você tem entendimento do assunto, quanto mais você consegue fazer um diagnóstico correto através das suas técnicas de avaliação, menos tempo você vai gastar com a sua intervenção. A intervenção vai ser pouca coisa, e aí você depois vai poder fazer ela dentro dos momentos específicos, avaliar e reavaliar esse paciente constantemente para ver se a técnica realmente está fazendo efeito, porque às vezes quando ela não faz, a gente tem que rever o diagnóstico. Opa, mas eu cheguei nesse diagnóstico e de repente eu não estou conseguindo sair daqui, parece que está errado, vamos voltar para o entendimento. Então, na verdade, isso é um ciclo, né, de estudo que a gente tem, em que, de repente, se uma parte desse estudo está errado, as outras vão sofrer consequências, né? Então, de novo, a importância do entendimento para a gente fazer um bom diagnóstico e, consequentemente, fazer uma boa intervenção por meio das técnicas na medicina chinesa. Bom, aqui de novo a mesma coisa, né? Então, o conhecimento de fisiologia, de fisiopatologia, de semiologia, para que tudo isso se integre, a gente consiga chegar num diagnóstico correto, e com a acupuntura a gente vai escolher pontos e técnicas também, né? Porque a gente tem técnicas de agulhamento, então eu posso escolher os pontos mais indicados para aquele caso, as técnicas de agulhamento mais indicadas para aquele caso. E na matéria médica chinesa, né, que é a que a gente utiliza aqui no Brasil, é só a fitoterapia, escolher os fitoterápicos corretos, porque a gente sabe que uma prescrição errada de fitoterápico pode gerar consequências sérias, já que alguns fitoterápicos eles podem ser hepatotóxicos, nefrotóxicos. Então a gente precisa ter muito cuidado no que a gente está prescrevendo, principalmente porque a fitoterapia ela leva um tempo ainda dentro do organismo do paciente para poder mostrar tanto um resultado positivo quanto também um pouco o negativo, com exceção de alguns sintomas específicos, porque, por exemplo, é muito comum o paciente ter diarreia após a utilização de um fitoterápico, tá? Mas se isso for um sintoma bem bem controlado, isso na verdade não vai gerar repercussões mais à frente. Às vezes é só mesmo por conta da substância que é estranho ao organismo no primeiro momento. Então vamos lá. Bom, então aqui vamos aqui agora fazer justamente essa integração desses conceitos aqui para que a gente possa entender o porquê é importante isso para que a gente possa chegar no diagnóstico. Então a gente tem aqui baço, né? Esse aqui é o baço da medicina chinesa, tá? Não é o baço da medicina ocidental. Então, para quem não conhecia, prazer, baço da medicina chinesa, alunos, né? Isso aqui é o baço, né? Um pouco diferente. A função, aqui eu coloquei só uma função do baço, praticamente a função primordial dele, que é realizar a transformação e transporte dos líquidos e alimentos, né? Separar o puro do impuro. E isso aqui, essa função, quando muitas vezes ela não está funcionando corretamente, ela vai causar alguma desarmonia, vai causar uma disfunção. Se isso aqui é fisiologia, isso aqui é fisiopatologia, tá? E isso aqui ocorre de uma determinada forma, que pode ser a etiologia dos problemas do baço, estão muito ligados a questões emocionais, a dieta e também a exposição à umidade externa, tá? Não vamos esquecer isso. Então vamos lá, alguns sintomas da desarmonia dessa função do baço: cansaço, inapetência, fraqueza nos membros, distensão abdominal pós-prandial, diarreia, a língua vai estar pálida ou normal e vai apresentar uma saburra mais esbranquiçada, o pulso vai estar mais vazio, ou seja, isso aqui são sintomas de que alguma função do baço está comprometida, e normalmente é essa função de realizar transporte e transformação dos líquidos. Quando a gente vai estudar medicina chinesa, a gente sempre estuda a primeira função, na primeira fisiologia, para depois a gente estudar a fisiopatologia. E como é que a gente estuda isso? Existem duas formas. A primeira forma lógica, assim, uma função, se essa função aqui não está funcionando, ela vai gerar determinadas repercussões. Existem algumas que são bem simples, né? Porque o baço realiza essa função de transportar e transformar líquidos e alimentos para gerar energia. E se não está gerando energia para o corpo, o que pode acontecer primeiro? Cansaço. Então, ou seja, alguma forma mais lógica da gente raciocinar. A outra é através mesmo de gravar, né, de sentar, utilizando a famosa técnica SBC, né, que é sentar a bunda na cadeira, pegar o livro, abrir, estudar, gravar o que está ali, e a partir disso a gente vai, então eu já sei que esses sintomas estão relacionados com determinado padrão de desarmonia do baço, né, e qual é esse padrão? A gente vai discutir daqui a pouco. Então é preciso a gente ter esse entendimento para poder chegar no diagnóstico. Como vocês podem ver, aqui a gente não tem diagnóstico de nada. A gente, na verdade, está vendo um órgão em que tem uma função e que essa função ela está com algum problema.
mas essas informações são necessárias para que eu possa chegar de vez ao diagnóstico. E para se chegar no diagnóstico, eu preciso da semiologia. O que é a semiologia? É o estudo de sinais. Então, é muito importante para o diagnóstico da maioria das enfermidades. Na verdade, eu preciso até trocar aqui. Na verdade, todas as enfermidades. É parte da medicina relacionada ao estudo dos sinais e sintomas da doença. Ou seja, isso que a gente acabou de ver aqui, né? Eu tenho sinais e sintomas. Tá? Só relembrando, muitas vezes, sinais são manifestações clínicas que são reconhecíveis pelo avaliador. Então, a gente pode ver e a gente já reconhece como aquilo sendo uma disfunção de determinada função. E sintomas são manifestações subjetivas percebidas pelo paciente. Vamos aqui, por exemplo, inapetência. Inapetência, né, que é falta de apetite. Então, o que vai acontecer? Eu vou conseguir identificar muitas vezes isso no paciente, só olhando para ele? Muitas vezes não, mas eu perguntando para ele, ele vai me falar isso. Então, na verdade, isso é um sintoma. O cansaço, às vezes, isso é observável. A gente consegue ver isso na face do paciente, na maneira dele andar, na questão respiratória. Então, a gente pode ver que ele está mais cansado. Então, isso também, muitas vezes, pode ser sinal. Mas, às vezes, também pode ser uma sensação subjetiva do paciente. Também isso pode ser considerado sintoma. Então, ou seja, a gente tem aqui a semiologia que permite a gente identificar esses sinais e sintomas para poder classificar isso dentro de uma determinada categoria de doença e, a partir daí, gerar o diagnóstico do paciente. E aí o diagnóstico, parte fundamental da medicina chinesa, mas como a gente já comentou, não só da medicina chinesa, é uma parte fundamental para qualquer intervenção, pois a partir de um diagnóstico correto podemos definir princípios de tratamento e um método de tratamento para determinada condição patológica. Então, o que é o princípio de tratamento? É o que eu quero fazer, o que eu quero realizar nesse meu tratamento. E o método de tratamento é como eu vou realizar. Qual é talvez a melhor técnica, qual é o melhor ponto, qual é o melhor fitoterápico. Então, a gente precisa do diagnóstico para poder gerar depois essas informações. Então, vamos lá. Aqui também, eu não sei se a turma de 2019 da Faculdade Inspirar, essa aula aqui também parecida com a aula que eu dei lá de semiologia. Né? Eu tirei muitas coisas de lá. Então, o que a gente tem como métodos de avaliação da medicina chinesa? A inspeção, a audição e olfação, o interrogatório e a palpação. Então, a partir desses métodos diagnósticos, eu cheguei de novo nesses sinais e sintomas. Opa, eu sei que esses sinais e sintomas são característicos de uma disfunção do baço, especificamente a deficiência de Qi do baço. Ou seja, aqui eu já cheguei no meu diagnóstico. O diagnóstico sindrômico, tá? Daqui a pouco a gente vai ver a diferença entre o diagnóstico sindrômico e o etiológico. Então aqui a gente tem o diagnóstico sindrômico de Zhangfu, né, que é justamente o de órgãos e vísceras na medicina chinesa. Mas eu só cheguei a isso porque eu, a partir dos meus métodos avaliativos, consegui identificar esses sinais e sintomas que eu sei que é de uma desarmonia do baço. E por que eu sei que é de uma desarmonia do baço? Porque eu também sei a fisiologia do baço. Então, ou seja, o entendimento do assunto, tudo que você tem de base teórica para análise de sinais e sintomas. O entendimento é muito importante, fisiologia e fisiopatologia, porque só a partir daí é que você consegue chegar efetivamente no diagnóstico correto. E o que a gente faria aqui? Princípio de tratamento. Se o Qi do baço está deficiente, eu preciso tonificar o Qi do baço. Qual é o meu método de tratamento? Eu vou fazer com a acupuntura? Qual é o ponto? Baço 6, baço 3, bexiga 20. Então, vários pontos eu posso utilizar. Qual é um fitoterápico que eu posso dar para isso? Gipitang, ou seja, Buzong. Então, eu tenho muitas maneiras da gente fazer as intervenções, mas eu preciso saber qual é o diagnóstico para saber qual é o melhor princípio de tratamento, qual é o melhor método de tratamento. Vamos lá. Então, ou seja, diagnósticos. Eu tenho o diagnóstico ocidental, né, que é baseado no CID, que é a Classificação Internacional das Doenças, e eu tenho o diagnóstico de medicina chinesa, que é o padrão de desarmonia, que a gente chama, né, o padrão de desarmonia ou padrão sindrômico, né, e o que a gente mais costuma utilizar de síndromes é síndromes baseadas no Zhangfu, né, que é justamente os órgãos e vísceras da medicina chinesa. Qual é a diferença? Isso aqui, né, é de propriedade realmente do médico, ele que vai gerar esse diagnóstico, e o diagnóstico de medicina chinesa, nós praticantes de medicina chinesa que vamos gerar esses diagnósticos, a gente vai ver algumas particularidades do porquê existem diferenças entre eles. Bom, isso aqui é um exemplo de um
código de doença baseado no CID-11. O CID-11 ainda não saiu, acredito que vai sair agora em 2021, 2022, não tenho certeza. Aqui eu coloquei o de dor crônica, né, já que é a minha área de atuação maior no momento. Então a gente tem, o CID-10 não tem de dor crônica, tá? Então só a partir do CID-11 aqui vai ser incluso aqui, né, dor crônica primária, dor crônica relacionada à dor, dor crônica pós-cirúrgica. Então a gente tem vários tipos. Quem fez o meu curso de dor, eu já dei todas essas informações a partir de alguns documentos elaborados pela IASP, né, pela Associação Internacional pelo Estudo da Dor. Então, ou seja, isso aqui é classificação de medicina ocidental. Então, o paciente muitas vezes procura um médico e ele vai classificar dentro dessa classificação de doenças. Então, ele vai categorizar o paciente dentro de alguma doença que está dentro do CID-11. Claro, através também de análise de sinais e sintomas, através de exames complementares, exames de imagem, exames laboratoriais e por aí vai. Bom, e justamente existe essa diferença entre o diagnóstico de medicina ocidental e o diagnóstico de medicina chinesa. Por quê? Vamos olhar aqui de novo a apresentação. Então a gente tem uma frase na medicina chinesa que é o Yin Bin Tong Zi. Diferentes doenças, mesmo tratamento. Ou seja, vamos aqui, o paciente A, o paciente B. O paciente A chegou apresentando tontura. O paciente B chegou apresentando diarreia. Só que a partir depois da análise de sinais e sintomas desse paciente, através dos métodos avaliativos da medicina chinesa, se chegou o quê? No diagnóstico do paciente A de deficiência de tecido baço e no diagnóstico do paciente B também de deficiência do tecido baço. Ou seja, aqui meu tratamento ele pode ser praticamente o mesmo. Tá, estou falando aqui de uma forma bem simplificada. Existem outros pormenores aqui que aí a diferença às vezes de um paciente ou de outro, da característica da doença, mas estou falando de uma forma bem generalizada. Então a gente tem o que? Como tratamento, aqui na verdade, como princípio de tratamento seria tonificar o tecido baço, e aqui com a acupuntura, que seria um método de tratamento, eu vou usar baço 3. Como método de tratamento aqui, fitoterapia, Buzong e Titang. E aqui o paciente B é a mesma coisa, porque o diagnóstico aqui foi o mesmo. Você chegou no diagnóstico de deficiência do baço, ou seja, diferentes doenças, só que é o mesmo tratamento. Né, pela visão da medicina chinesa. Só que a gente também tem o inverso. A gente tem a mesma doença com tratamentos diferentes. Tongping e Zi. Paciente A, paciente B. Agora, já que é a mesma doença, então o paciente A e o paciente B chegaram com o mesmo, chegou ao mesmo diagnóstico, na verdade, a mesma queixa, insônia. Só que a gente, através, de novo, da análise de sinais e sintomas, pelos métodos avaliativos da medicina tradicional chinesa, a gente chegou no paciente A no diagnóstico de deficiência de sangue do coração e do baço. E no paciente B, essa insônia já era causada por uma ascensão de fogo do fígado. Ou seja, agora a gente vai ter que ter diferentes tratamentos, porque a gente tem na medicina chinesa 2 diagnósticos diferentes. Então, o paciente A, ele podia ser tratado com baço 6, e com Gip Tang, e o paciente da ascensão de fogo do fígado, que é o paciente B, ou F2 através da acupuntura, ou Tiamagonten pela fitoterapia. Ou seja, aí é a questão da particularidade. Quando a gente vai estudar doença na medicina chinesa, muitas vezes quando a gente vai pegar o livro, tem até lá, dando o exemplo aqui desse paciente insônia. Insônia pode ser o quê? Deficiência de sangue do coração, deficiência de sangue do baço do coração, ascensão de fogo do fígado, ascensão de yang do fígado. Então a gente tem diferentes padrões que vão se encaixar dentro de uma doença da medicina ocidental. Assim como tem uma doença na medicina ocidental que pode se enquadrar em vários padrões da medicina chinesa. Então a gente precisa utilizar o nosso conhecimento de medicina chinesa para poder chegar num diagnóstico correto dentro da ótica da medicina chinesa. E aqui a gente tem a diferença em relação ao diagnóstico. O diagnóstico de medicina chinesa é o processo de diagnosticar um padrão de desarmonia, visa compreender o paciente no seu contexto de vida. A medicina chinesa, na verdade, nunca esqueceu isso aqui, já que os fatores que o cercam são definitivos para sua expressão genética. Então, ou seja, isso é muito parecido com o conceito de epigenética, né? Para quem quiser saber mais um pouquinho, tem até esse livrinho, eu posso deixar a foto depois aqui no grupo, que é um livrinho falando rapidinho sobre epigenética, né? Como justamente o nosso contexto de vida vai alterar nossos genes e a partir daí pode gerar tanto benefícios quanto malefícios para o nosso organismo. Então a gente tem na medicina chinesa 2 diagnósticos específicos, assim, o diagnóstico etiológico e o sindrômico. O etiológico é a causa e origem de determinado fenômeno.
O diagnóstico sindrômico já é baseado no conjunto de sinais e sintomas. O etiológico ele vai definir realmente qual é a causa e a origem de determinado problema. Só relembrando, na medicina chinesa, a gente tem 3 causas de doença. A gente tem as causas internas, as externas e as mistas. Sendo que as internas são as emoções, as externas são os fatores climáticos e as mistas, né, são vários fatores diferentes, como, por exemplo, alimentação, exercício físico excessivo, trabalho excessivo, atividade sexual excessiva, entre outros. E o diagnóstico sindrômico, como a gente já viu nos exemplos anteriores, é aquele diagnóstico onde a gente analisa os sinais do paciente, os sintomas, através dos métodos de observação, de análise na medicina chinesa, e a gente chega num determinado diagnóstico baseado naqueles sinais e sintomas. Né? Normalmente eu mostrei aqui para vocês o diagnóstico de Zhangfu, porque eu também posso fazer esse diagnóstico sindrômico por outros meios. Eu posso utilizar 8 princípios, substâncias vitais, 6 camadas, 4 níveis, que são outras formas de diagnóstico. Então, só relembrando, o diagnóstico etiológico vai mostrar para a gente como isso se originou, como começou esse processo fisiopatológico no paciente. E o sindrômico é depois que isso começou, aonde foi chegar, que é o diagnóstico de sindrômico, né? Que eu mostrei para vocês aqui o exemplo de Zhangfu, que a gente vai ver de novo agora. Desculpa. Então, a gente tem aqui através do processo de análise de sintomas do paciente, a gente viu que o paciente tem instabilidade emocional, dores migratórias, menstruação irregular, sensação de bolo na garganta, mas a língua dele também estava normal a partir da nossa observação. Opa, eu sei que tudo isso aí pode ser enquadrado dentro desse padrão de desarmonia sindrômico, que é a estagnação de Qi do fígado. O fígado não está fazendo a sua função principal, que é de circular livremente o Qi. E como isso se originou? E o mais comum é que tenha se originado de uma alteração emocional, ou seja, quando o paciente chega para a gente, ele chega aqui, né, com os sinais e sintomas. A gente vai avaliar e a gente vai depois, é praticamente como se a gente fosse fazer uma retrospectiva desse indivíduo. Então a gente chegou a partir disso no diagnóstico sindrômico e depois a gente, sabendo qual é o diagnóstico sindrômico, a gente sabe qual é o processo etiológico que origina esse diagnóstico sindrômico, essa desarmonia, na verdade. O diagnóstico não, na verdade, origina o padrão de desarmonia, né? Porque o diagnóstico é a gente que dá. Então, o que acontece? Eu sei que a alteração emocional é o mais comum que causa estagnação de Qi do fígado. Então, o que a gente vai fazer? Cheguei no meu diagnóstico, então eu vou tratar método de tratamento, circular o Qi do fígado, princípio de tratamento, circular o Qi do fígado. Método de tratamento, né? Qual? Acupuntura, F3, então posso utilizar também fitoterapia, que agora de cabeça eu não lembro qual é o fito que circula o Qi do fígado, né? Mas eu vou lembrar depois. Beleza, então eu fiz o meu tratamento. Mas se o meu paciente, por acaso, não fizer nenhuma modificação na vida dele, o que está causando essa alteração emocional? Algum problema em casa, algum problema do trabalho, né? Está insatisfeito com a vida? Se a gente não orientar o paciente a tentar identificar o que está causando a alteração emocional dele, procurar alguma via de ajuda para aquilo, então o que pode acontecer? Todo esse processo aqui ele pode depois voltar. Ou a gente pode nem ter muitas vezes sucesso no tratamento, porque ele precisa alterar isso aqui primeiro, para depois a gente poder reorganizar esse organismo dele. Então, por isso que é muito importante. Já vi muita gente dizendo, mas a estagnação de Qi do fígado é a causa do problema. Não, isso é o diagnóstico. Esse é o padrão de desarmonia. E todo padrão de desarmonia sindrômico, ele origina de algum lugar. Ele tem também um padrão etiológico. E aí, no caso aqui, a gente tem um padrão etiológico, não, é um diagnóstico etiológico. Então, a gente tem aqui a alteração emocional, que a gente vai precisar orientar esse meu paciente a tentar mudar o que está causando essa alteração emocional nele. Às vezes é fácil, às vezes é difícil. Só que, como eu sempre costumo dizer, a nossa função dentro de um tratamento muitas vezes é 30%, 70% é o paciente, é ele querer, né, se tratar, é ele querer, ou pelo menos me ajudar, que eu cumpra o meu papel ali terapêutico, e a outra é ele também, dentro desse processo terapêutico, ele poder fazer alterações no estilo de vida dele, no contexto de vida dele. Vamos ver outro exemplo?
Então a gente tem aqui de novo, através da minha análise de sinais e sintomas da medicina chinesa, então eu achei o quê? O paciente tem lombalgia crônica, insônia, memória fraca, calor nos 5 centros, sudorese noturna e a língua está normal ou vermelha e sem sabor. Isso tudo me indica, né, como a gente pode ver, uma gama de sintomas de calor no corpo. E quando a gente sabe que tem calor no corpo, a gente já pode prever o que tem uma deficiência de Yin em um determinado local. Então aqui a gente já tem uma deficiência de Yin dos rins, né, que a gente achou aqui esse diagnóstico justamente porque a gente fez a análise de sinais e sintomas pelos métodos avaliativos da medicina chinesa. Só lembrando, inspeção ou observação, né, vai estar diferente na literatura, interrogação, audição e olfação e a palpação. E o que pode estar causando essa deficiência de Yin dos rins? Qual pode ser talvez o meu diagnóstico etiológico? Então pode ser, por exemplo, aqui uma patologia crônica, né, que esteja desgastando muito o organismo, lesando a essência do rim. E excesso de trabalho também, isso desgasta muito o Yin dos rins e isso pode gerar essas alterações que a gente está vendo aqui nos sinais e sintomas. Ou seja, de novo, meu paciente chegou assim, cheguei nesse diagnóstico. Agora eu vou fazer o tratamento dele. Então, eu vou utilizar como princípio de tratamento, se está deficiente de Yin dos rins, eu vou tonificar o Yin dos rins. Qual é o ponto? R3, R6. Qual é o fitoterápico que eu vou dar aqui? É o Liu Wei de Wang Van. Então, a gente tem essas particularidades. Mas, se meu paciente, de novo, não corrigir o que foi essa etiologia do problema dele, isso pode, de novo, lá na frente voltar, ou isso pode também estar impedindo o nosso andar terapêutico, né? O nosso tratamento, né? O transcorrer do nosso tratamento. Isso pode estar fazendo com que o nosso tratamento não evolua. Então, e por isso que é importante a gente ter todo esse conhecimento para que a gente possa fazer uma intervenção cada vez mais específica. E para isso eu preciso conhecer etiologia, padrão de desarmonia, ou seja, diagnóstico sindrômico, etiológico, sinais e sintomas, pontos para tratamento e por aí vai, né? O que vocês estão acostumados a ver aí na vida de medicina chinesa de vocês. Então aqui foi outro exemplo. Então, só dando aqui uma revisada, então eu tenho os métodos de avaliação da medicina chinesa, a inspeção, audição, olfação, interrogatório, palpação. A partir disso eu vou achar sinais e sintomas, e a partir desses sinais e sintomas eu vou conseguir classificar dentro de uma síndrome. Tá? A parte de diagnóstico etiológico, de novo, dificilmente é a gente que vai fazer alteração ali. Quem vai fazer alteração na etiologia muitas vezes é o paciente, porque às vezes não cabe a nós, cabe a outro profissional. Uma alteração emocional, posso ter que indicar esse paciente para um psiquiatra, um psicólogo, aí depois eu posso fazer o tratamento complementar, né? Mas muitas vezes esse paciente vai ter que procurar outro tipo de ajuda. A partir da diferenciação de síndromes, aqui no caso das síndromes, da diferenciação do padrão sindrômico, a gente vai ter o quê? Método de tratamento e o princípio de tratamento. Só relembrando, de novo, a partir dos sinais e sintomas, eu achei aqui uma estagnação de TI do fígado. Então, o meu princípio de tratamento é unificar o TI do fígado. Como é que eu vou fazer isso? F3 e Jiawei, se não me falha a memória. Jiawei, Shao e Alsan é o fitoterápico para circular o TI do fígado. Se alguém tiver alguma coisa a dizer sobre isso, depois coloca nos comentários aqui no grupo se eu estou certo ou estou errado. Não vou conseguir ver isso agora. E aí, só que o método de tratamento e o princípio de tratamento, eles são altamente dependentes, porque eu preciso saber qual é o princípio de tratamento para escolher um método mais adequado para aquele momento. E a partir disso também saber quais os pontos que eu vou utilizar, qual é o fitoterápico, qual é a dosagem. Então, tudo isso a gente precisa estar fazendo essas análises para que a gente chegue no tratamento mais específico possível, tá? Se for usar eletroacupuntura, vou usar o quê? Vou usar qual é a frequência, qual é a largura de pulso. Então, é uma análise muito complexa, por isso que o entendimento de tudo isso é muito importante para que a gente chegue no diagnóstico e consiga intervir da melhor forma possível dentro desses contextos. Acredito que não seja nada do que vocês não tenham visto até agora, né, dentro de quem já está aí nesse estudo de acupuntura e medicina chinesa já há um tempo, né, não deve ser nada diferente,
mas às vezes a gente já quer correr antes de aprender a andar, né? Então, muitas vezes o cara já está pensando no tratamento, mas esqueceu de fazer um diagnóstico com uma boa acurácia. E o que isso pode gerar? Um tratamento incorreto, que algumas vezes não vai gerar malefício, às vezes, na verdade, só vai atrasar o processo terapêutico ali do paciente, mas muitas vezes, dependendo de como você está utilizando esses métodos de tratamento, isso pode gerar, sim, alguma consequência mais grave aí nos nossos pacientes. Bom, e aqui na verdade, trazendo um pouquinho até um pouco até da medicina ocidental aqui dentro dessa organização e sistematização da questão da avaliação, né, porque a gente precisa ser sistemático, a gente precisa ser organizado no que a gente está fazendo. Às vezes a gente já vai tão no automático que a gente esquece que algumas coisas podem ser melhores organizadas e sistematizadas para que a gente possa ter registro disso, para quando o paciente, por exemplo, passar muito tempo sem ver a gente, né, conseguimos corrigir um problema, ele voltou, e aí, cadê da outra vez? Às vezes não lembra nem quem é a pessoa. Então a gente precisa ter esses registros, então é interessante a gente ser organizado, sistematizado em relação a isso. Aqui na escadinha, anamnese, né, as hipóteses diagnósticas geradas após a anamnese, o exame físico, importante, tá, em várias condições, o diagnóstico propriamente dito, e aí o que acontece? Gerado o diagnóstico, a gente precisa ter uma coisa muito importante, que é metas, objetivos, e o que meu paciente quer alcançar, porque às vezes a gente gera o diagnóstico é X, de novo, a estagnação de do fígado, tá, mas o paciente ele chegou com uma queixa principal que a gente viu lá na anamnese, e o que o meu paciente quer alcançar? Não, eu quero, se de repente essa estagnação do do fígado está causando, por exemplo, muita dor, tensão muscular aqui na região cervical e na região superior dos ombros. Então, o que o meu paciente quer? Ele quer melhorar dessa tensão muscular. Então, ou seja, é o que o meu paciente quer, é um objetivo que a gente tem, é uma meta que a gente tem. Então, mas todas essas metas, esses objetivos, eles precisam ser plausíveis e também estar baseados dentro do nosso diagnóstico, tá? E outra coisa também que eu costumo falar muito, às vezes o paciente ele chega com muitas queixas, então delimitem queixa primária, secundária, e a partir disso vocês vão delineando aí as hipóteses diagnósticas até chegar no diagnóstico, porque senão vocês vão ter muitas informações no início e isso na verdade vai virar uma salada de fruta, né? Uma salada de informações. E a gente, por que eu falei salada de fruta? Porque é uma coisa ali que honestamente até hoje eu não entendi, né? Eu não gosto de salada de fruta, né? Muitas texturas diferentes, muito sabor diferente, é um negócio altamente maluco para mim. Então é uma salada de informações que a gente às vezes quando vai para o tratamento a gente não sabe nem para onde ir. Então por isso que a gente tem que ser organizado e sistematizado. Tá? Então metas, objetivos, o que meu paciente quer alcançar, aí princípios de tratamento e métodos de tratamento. Tá? Bom, galera, então é isso que eu tinha para repassar para vocês. Sintam-se todos cumprimentados aqui nesse momento. Tá? Qualquer coisa, qualquer dúvida, qualquer pergunta em relação a isso, qualquer outra coisa com a acupuntura e medicina chinesa, podem deixar aí no grupo, me procurar no privado. E até a próxima.